Olá, me chamo Murilo, e hoje eu vou apresentar de forma rápida um pouco sobre como foi o desenvolvimento do projeto para a obtenção da certificação de Analytics Engineer pela Indicium. Primeiramente, começando com contexto, apenas para introduzir, assim, todo o material está disponível aqui no GitHub. O README ele traz as informações de forma sucinta e explicando um pouco de como foi o processo, as informações mais pertinentes. Para entender o que é esse projeto, a ideia é demonstrar as habilidades como um Analytics Engineer, e a ideia é transformar um banco de dados OLTP em um OLAP, depois colocando isso dentro de um data warehouse e visualizando por meio de uma ferramenta de BI. O database utilizado é do AdventureWorks. Ele é um database da Microsoft, né, uma amostra do tipo OLTP, e essa AdventureWorks simula uma empresa multinacional de manufatura de bicicletas. O objetivo, então, do projeto é construir, né, uma plataforma moderna de analytics dentro da empresa de AdventureWorks, com foco em alguns aspectos. Desenvolver o Modern Analytics Stack, né, aplicar modelagem dimensional, converter esse banco OLTP num ambiente OLAP, com uma estrutura dentro de um data warehouse, apresentar as expertises em relação ao SQL, DBT e a própria ferramenta de BI, mostrando todo o processo, e garantir, né, a acurácia e confiabilidade de tudo que foi implementado por meio de execução de testes built-in e também de testes de negócio, além de alguns testes validados que são solicitados pelos stakeholders. Apenas para a introdução a como é que funciona a empresa, é uma empresa que tem em torno de 500 produtos, 20 mil clientes, e aproximadamente 30 mil registros de pedidos. Para tornar uma empresa data-driven, eles iniciaram, né, esse projeto focando no setor de vendas, que é um dos mais importantes da empresa e que dá mais visibilidade, e enfatizando principalmente a importância da acurácia dos dados, por exemplo, mostrando que a partir dessa modelagem ainda é possível verificar, né, por meio de testes, que os valores que foram auditados pela contabilidade batem com os valores já auditados, por exemplo, em 2011. É um exemplo que eles têm como teste. Então, como é que funciona a estrutura do projeto, né? Primeiramente foi feita a modelagem, essa modelagem do banco OLTP, né? Então, aqui a gente consegue visualizar um pouco de como que é essa estrutura desse banco ERD da AdventureWorks. Aqui a gente tem pelas cores, nos setores. A gente vai estar focando nesse setor aqui, que é o setor de vendas. E, como podemos ver, devido a algumas relações, não só apenas as tabelas que estão aqui, outras tabelas de outros setores também podem, às vezes, ser utilizadas para a gente trazer informações e enriquecer o nosso dado. Então, focando nisso, a gente, primeiramente, pode olhar esses dados e, então, pensar numa estrutura de modelagem dimensional. O data warehouse utilizado foi dentro do Snowflake. A gente tem as tabelas fato e as tabelas dimensões. A tabela fato, que é a Sales Orders, ela tem a menor granularidade possível, que é no produto em si que foi vendido dentro de uma ordem de compra. Então, a gente consegue ter com isso apenas uma fato. E as dimensões relacionadas que trazem informações para essa fato são a calendar, o cartão de crédito, os próprios consumidores, a localização, os produtos e a razão pela compra. A gente tem um pouco dessa modelagem representada aqui, no diagrama conceitual. Aqui já é a versão final e revisada, mas basicamente a versão inicial era bem próxima do que a gente está mostrando aqui. Porém, ao final do projeto foi feito um processo de refinamento e com isso chegou nessa versão final desse diagrama conceitual, né? A seguir, é possível observar que toda a parte de transformação foi feita dentro do DBT Cloud. Para entender um pouco, os dados brutos, eles já estavam disponíveis dentro do Snowflake, então não precisou se preocupar com essa questão de ingestão dos dados, pois eles já estavam presentes no Snowflake. Então, a ideia era puxar esses dados pelo DBT Cloud, como a gente pode ver aqui. Aqui já tem todas as 64 tabelas que foram mostradas naquela figura do RD, já estão aqui. E foi feita essa conexão no DBT Cloud, onde a gente pôde modelar todo esse banco, partindo para nossas camadas e fazendo toda a modelagem dimensional que eu vou apresentar a seguir. Então, apenas para finalizar essa contextualização, depois de feita toda a modelagem, foi realizada a construção, né, de uma ferramenta de visualização no Power BI, onde é possível avaliar algumas métricas e algumas perguntas que foram feitas pelos stakeholders da empresa, e com isso a gente busca solucionar esses questionamentos e mostrar também, trazer segurança, já que nem todas as pessoas que estão na empresa sentem confiança nessa questão de apresentar os dados e fazer todo esse processo. Então, além de trazer realmente uma segurança e mostrar que agrega valor, isso a gente tem que mostrar a qualidade do dado e mostrar que isso realmente pode trazer muitos benefícios na tomada de decisão desses stakeholders. Então, de forma resumida, as tecnologias utilizadas foi o DBT, a SQL, Snowflake, Power BI e o GitHub, onde está todo o material aqui presente. Agora, apresentando um pouco de como funcionou o processo, após pegar todos esses dados brutos que estão aqui disponíveis, foi feita aquela seleção a partir do nosso diagrama conceitual. Esses dados foram trazidos para a nossa camada de staging aqui no DBT, foram divididos pelos setores, né, como a gente tinha visto lá, então tem Person, Production e Sales, então eles foram divididos dessa forma, focando, né, para no final a gente ter a modelagem dimensional. Apenas aqui para a gente conseguir observar um pouco que toda essa modelagem está funcionando. Então, aplicar um DBT Run, por exemplo, para ver que todo o modelo que foi aqui especificado já está funcionando, como a gente pode observar após a execução. Para entender um pouco de como funcionou e ver um pouco, né, de como é que funciona a nossa modelagem, cada pasta tem as suas sources, no caso, né? Então foram definidos dessa forma a organização dos arquivos. Então aqui a gente traz todas as tabelas que são utilizadas. Aqui embaixo a gente já consegue ver essa modelagem, no caso, né, de como que as tabelas estão se relacionando. E alguns testes já são aplicados diretamente na fonte, como testes de unicidade, de não nulo, toda a documentação que é necessária, né? Porque algumas tabelas já contam com colunas que a própria nome da coluna já traz uma descrição do que ela é, não precisa necessariamente ser documentada, mas todo o resto que traz alguma informação que agregue, ela é documentada. Então, com isso, a gente tem um projeto bem completo, desde da fonte até as camadas seguintes, como a gente vai observar. Após puxar todas essas stages, fazerem algumas modificações nelas para a questão de nomenclatura, ou seguindo sempre uma estrutura bem padronizada para permitir que esse código depois ele possa ser reutilizado e facilmente entendível, né?
Então, a partir da modelagem dimensional, primeiramente a gente puxa esses dados para a staging, depois a gente passa por uma camada intermediária, onde nessas camadas intermediárias a gente já começa a construir realmente como vai funcionar a interligação entre todas as tabelas utilizadas, como por exemplo aqui a gente puxa dados de 4 tabelas diferentes, e com isso a gente consegue concatenar essas informações em apenas uma tabela, que na sequência vai gerar uma dimensão de localização. Aqui também a gente já traz a questão de criação de surrogate key, que auxilia bastante na hora de fazer a modelagem final, seguindo o padrão da modelagem estrela, por exemplo. Então, com isso, facilita bastante. Por questões também de praticidade, foi trazida a própria dimensão de calendar do DBT, que já é uma tabela bem completa, traz bastante informação, agregando bastante ao desenvolvimento do projeto. E, por fim, mostrando aqui rapidamente as tabelas finais, né, que estão dentro da pasta Marte. Aqui vou mostrar, por exemplo, como que funcionou a nossa tabela fato. Antes até é interessante mostrar pela linhagem aqui como que essas tabelas estão relacionadas e entender que essa tabela fato ela veio da junção de duas tabelas que eram de suma importância no nosso modelo inicial, que era a Order Header, né, e a Order Details, como a gente pode observar aqui. Então, primeiramente foi unificado todas essas tabelas, já fazendo particionamento em algumas colunas específicas para fazer uma distribuição de forma, nesse caso aqui foi igualitária, por exemplo, para dividir o frete, porque o frete era calculado, por exemplo, por um pedido inteiro, e aqui a gente tinha vários pedidos vários itens dentro desse pedido, então com isso a gente consegue distribuir esse valor de forma igualitária para conseguir chegar na menor granularidade possível na nossa tabela fato, né? E após fazer isso, a gente também consegue calcular mais algumas métricas e criar a nossa surrogate key, que é a combinação da ordem details com a nossa order header, né? Dos itens que são as primary keys dessas duas tabelas. Aqui na nossa fato final, a gente pode observar que todas as tabelas que se relacionam com ela foram chamadas aqui como dimensões, e elas se combinam através das suas surrogate keys, que aqui se tornam eficazes, no caso, e com isso a gente consegue ter uma conexão entre essa tabela fato com todas as suas dimensões, como a gente pode observar através desses left joins, e a própria linhagem já mostra isso pra gente. Apenas só para dar um adendo, é muito interessante o DBT que ele traz toda essa questão de documentação, e isso não é só dentro da nossa plataforma. Aqui no próprio Git foi colocada também a documentação de todo o projeto, né, apenas para fim de demonstração, e a gente consegue acessar toda a documentação que eu mostrei ali. Então é possível entrar dentro dos modelos, ver como é que funcionou cada um dos arquivos, o tipo da coluna, a descrição do que tem em cada um deles, todos os testes que são aplicados. Aqui a gente consegue ver o próprio código SQL aplicado ali na tabela fato, a gente consegue ver como ela se relaciona aqui em todos os testes, e a gente ainda consegue ver a linhagem também por aqui. Então, essa ferramenta se torna muito poderosa para o pessoal, por exemplo, que é mais de negócio em si, porque ele consegue entender essas relações e, através dessas relações, entender as regras de negócio que vão ser depois apresentadas por meio do nosso dashboard, onde vai ser possível tirar vários insights. Apenas para finalizar e mostrar que está tudo funcionando de forma adequada. Além do DBT Run, é possível também a gente dar um DBT teste aqui para mostrar como é que está funcionando dentro das fontes e mostrar todos aqueles testes que eram aplicados na nossa fonte, né? Aqui a gente consegue ver todos os testes que foram executados. Só um minuto. Além disso, é possível também a gente, nessa parte, e acredito que já excluiu todas as principais dúvidas, e após ter toda essa modelagem feita aqui dentro do DBT, é possível a gente agora observar como que isso foi levado para ser desenvolvido dentro do nosso dashboard. Apenas para mostrar que todas aquelas tabelas, o Power BI ele tem essa facilidade de mostrar bem como é que funciona, né, as dimensões, as conexões entre elas. Então, aquele modelo conceitual que foi apresentado lá no começo, ele está implementado aqui, né, como é possível observar, e além disso foi criada uma tabela extra para algumas métricas que foram necessárias ser calculadas aqui dentro do próprio Power BI, para tornar possível a visualização de algumas necessidades que o cliente trouxe para a gente. E aqui na página inicial a gente consegue ver todos os requisitos que foram solicitados, a gente consegue, por meio desses filtros, como a gente tem aqui, é possível selecionar um ano específico, períodos específicos dentro do ano, como trimestres, algum mês específico. Nesse filtro aqui a gente consegue definir um período específico que a gente quer avaliar esses dados. Além disso, temos também o filtro de produto, então é possível ver o valor negociado, o valor líquido obtido, selecionando um produto específico, ou mesmo baseado em algum cliente que a gente tem. Os motivos da venda temos, por exemplo, de promoção, ou baseado no preço. Então, todos os grafos, eles estão funcionando de forma composta, né? Aqui a gente consegue ter camadas diferentes para observar em momentos diferentes do ano. Então, traz bastante flexibilidade para as análises. Como a gente pode observar, os gráficos dentro dele mesmo já é possível clicar e ele é responsivo em todos os outros. Então, a gente consegue selecionar de forma a trazer mais insights do que apenas o que a gente está vendo. Né? A própria interação do usuário aqui vai trazer bastante facilidade na hora de tomar as decisões. Como a gente pode observar aqui, temos quais são os produtos que são mais vendidos com base, por exemplo, na razão de promoção, as cidades onde é mais negociada, os top clientes com seus tickets médios, quais são os produtos que têm maior ticket médio. Então aqui a gente tem uma gama bem grande de possibilidades, né, de como tirar insights a partir dos dados, e isso vai trazendo confiabilidade, né, para o nosso cliente, e com isso facilita na hora de confiar em todo o trabalho que é feito e trazendo segurança. Uma outra forma de garantir, de mostrar isso, né, que foi solicitada pelo cliente, é na hora que a gente tem, por exemplo, um teste específico para a questão de avaliar uma regra de negócio que foi comentada lá no início, né, para validar as vendas que teve, o valor de venda que foi auditado num período específico. Então aqui a gente consegue ver o teste criado e como já tinha sido executado anteriormente, todos os testes passaram, então esse teste também se torna verdadeiro. Então com isso a gente consegue trazer confiabilidade para o nosso cliente e mostrar que toda essa estrutura de dados, além de
ser algo robusto e que ao longo do tempo vai auxiliar ele na tomada de decisão, que no final a gente sabe que geralmente eles mais se importam com o aspecto final, que é o que eles conseguem ver, mas do ponto de vista operacional e para conseguir fazer com que isso se torne útil ao longo do tempo, é importante a gente ter uma estrutura robusta que suporte as possíveis modificações e o próprio crescimento da empresa, né? Então, de modo geral, é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato.